Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio. Órgãos de defesa do consumidor e de promoção da saúde lançam a campanha Não Engula Essa, criada para chamar a atenção da população sobre o que as propagandas de refrigerantes não mostram ou não querem que você saiba. Além de apontar o poder de influência dessa indústria em decisões políticas que afetam a vida de todos. Para entender melhor os efeitos dos refrigerantes no nosso organismo, recebemos hoje Laís Amaral, nutricionista e supervisora técnica do IDEC, e Marília Albiero, coordenadora de inovação e estratégia da ACT. Bem-vinda, Laís. Obrigada pelo convite. Bem-vinda, Marília. Obrigada a todos, é um prazer estar aqui no programa com vocês. Para começar então, Laís, por que os refrigerantes fazem mal para a saúde? Bom, os refrigerantes, eles são bebidas que fazem parte de um grupo de produtos que a gente chama de ultraprocessados. Esses produtos, eles são caracterizados por terem excesso de açúcar, de gordura e de sódio, e além disso eles têm algumas substâncias que a gente não encontra na nossa cozinha em casa, né? Então que a indústria coloca nesses produtos para que eles sejam mais palatáveis, para que eles tenham um sabor acentuado, um aroma, uma textura diferenciada. E esses produtos, esse grupo de produtos, tem questões importantes relacionadas a prejuízos à saúde e também ao meio ambiente. Então, os refrigerantes, no caso, eles são caracterizados como um produto ultraprocessado, né? São produtos que têm, via de regra, excesso de açúcar, ou muitas vezes, quando são os refrigerantes zero, também vão ter a presença dos adoçantes, né, que a gente chama tecnicamente de edulcorantes, né, e a gente já tem evidências mostrando prejuízos à saúde pelo consumo desses produtos. Então, a gente tem a questão do excesso de peso, do desenvolvimento de obesidade, diabetes, cáries dentárias e outras doenças relacionadas também ao excesso de peso e obesidade, que são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, essa é uma questão bastante importante de ser considerada, né, pelo consumo dos refrigerantes. A gente tem muitas evidências já mostrando esses prejuízos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E Marília, a Laís comentou sobre essas doenças, né? E na abertura do programa eu comentei sobre a indústria de refrigerantes que às vezes pode fazer algum tipo de pressão para que não haja campanhas de conscientização, né, do Ministério da Saúde em relação ao consumo de refrigerantes. Como que você vê essa questão? Você acredita que há pressão da indústria para que não haja assim essa conscientização e continue havendo, do contrário, promoção de vendas de refrigerantes? Não, Sérgio, obrigada aí pela pergunta, é importantíssima, né? Porque o que a gente, se tem um produto onde você já tem, como a Laís muito bem colocou, né, uma evidência muito bem já colocada, muito pela ciência, muito já avançada em alguns países, por exemplo, aqui na América Latina, como o México, no Chile, que além que a externalidade à saúde, ao meio ambiente desse produto levou a uma política pública, aqui no Brasil a gente vai um pouco na contramão. Eu acho que, além de tudo, além de a própria indústria, até que ela falasse no sentido assim, da conscientização, da informação, o grande problema é que ela faz o produto ser bastante acessível para a população. E qualquer regulamentação que a gente tenta avançar para restringir o acesso, ela fica realmente barrada, e eu acho que o mote um pouco da campanha que a gente fez em conjunto é chamar para isso. Então, eu vou dar 2 exemplos para vocês. A gente tem um projeto de lei que tramita há 15 anos na Câmara dos Deputados, que é para restringir a venda deste produto nas escolas. E é um projeto de lei que a gente não consegue avançar. A gente avança numa casa, mas existe toda uma pressão da indústria frente aos parlamentares para não avançar. O outro, que é um dos mais emblemáticos, né, e a gente estuda muito isso, né, a interferência dos setores regulados, né, dos setores que fazem ultraprocessados, que já tem muita evidência mostrando que faz mal à saúde, é a questão da tributação. Muitos países criaram um tributo específico
para que este produto seja mais caro e, com isso, diminua o consumo e você consiga arrecadar um tributo para financiar a saúde. O Brasil, além da gente não ter uma maior dificuldade da gente pautar esse tema, né, de criar um tributo específico, a gente descobriu ao longo do processo uma face mais perversa, que os refrigerantes, eles recebem subsídios fiscais. Eles têm uma estrutura tributária, né, e pega-se um pouco dessa questão do Brasil, que é complexo nessa área, que ele deixa, isso é um dado da Receita Federal, né, em torno de 3 a 4 bilhões de reais ao ano deixam de ser arrecadados porque o sistema tributário da indústria de refrigerantes permite essa isenção fiscal. Então, você tem uma indústria que, além de tudo, é super estimulada. E isso é mais um elemento que faz o preço desse produto ser acessível, mesmo com tanta externalidade negativa. E Laís, diante do que a Marília acabou de falar, você comentou na sua primeira resposta sobre a questão de excesso de açúcar, excesso de sódio. E aqui no Cidadania, na TV Senado, a gente gravou um programa que está disponível já para você assistir no YouTube, no nosso canal, que é sobre a mudança recente nos rótulos de produtos alimentícios, né? Bebidas também. Queria saber se essa foi uma medida que já venha contribuir com a conscientização, né? Até uma das poucas medidas diante da pressão que a Marília comentou da indústria de refrigerantes. Como que você avalia esse pequeno avanço, se eu posso dizer assim? Sim, a política regulatória aí, né, de rotulagem nutricional vem para contribuir um pouquinho, como você colocou, é um avanço, né, não dá conta de tudo, mas é um avanço sim. Então, como é que funciona essa política regulatória, né? Então, foi um aprimoramento de uma norma que já existia pela Anvisa, que é a norma de rotulagem nutricional, e essa norma fala sobre a tabela de informação nutricional, fala sobre as alegações, que normalmente são frases que fazem mais publicidade daquele produto do que de fato indicam, né, sobre a composição dele. Então a indústria usa como publicidade, por exemplo, falando que é rico ou fonte em algum nutriente, por exemplo. E agora, com esse aprimoramento da norma, a gente vai ter uma adição de um rótulo frontal, ou seja, um rótulo na parte da frente da embalagem, que vai indicar o excesso de alguns nutrientes prejudiciais à saúde. Então, vai vir indicando com uma imagem de uma lupa em preto e branco, né, na parte da frente da embalagem, como eu disse, se aquele produto vai ter excesso de açúcar, gordura saturada e ou sódio. No caso dos refrigerantes, né, o que a gente espera encontrar, na grande maioria deles, é que eles sejam altos em açúcar, né? Então, vai vir a lupa com essa informação. Algumas questões importantes de serem consideradas, apesar da gente ter esse avanço dessa informação para o consumidor, a gente tem alguns desafios da norma, que começou a ser implementada agora em outubro desse ano, né, de 2022. A gente tem uma questão importante que é o prazo de implementação. Existem alguns refrigerantes que são envasados em embalagens retornáveis. A Anvisa acabou dando um prazo mais longo para esse tipo de produto. Então, não necessariamente refrigerantes em embalagens de vidro, por exemplo, já vão ter a implementação da lupa e as mudanças na tabela nutricional já. Então, isso vai demorar um pouco mais para acontecer. Além disso, a gente tem a questão de refrigerantes que não têm açúcar, refrigerante zero, por exemplo, né? Então, a lupa, ela se restringe a esse nutriente, a sódio e gorduras saturadas. No caso dos refrigerantes zero, eles são adicionados de adoçantes ou edulcorantes, que seria o nome técnico, né? Então, aí a gente não está falando de uma bebida açucarada, a gente está falando de uma bebida adoçada, com outros tipos de substâncias que não o açúcar, né? Nesse caso, a gente não vai ter um aviso claro, como a lupa, que a Anvisa vai colocar na frente da embalagem. Então, o que acontece no caso dos adoçantes? São informações que vão estar presentes na lista de ingredientes do produto. E isso não foi mexido nessa regulamentação nova, tá? Então, o que a gente tem dessa informação na parte de trás da embalagem, normalmente a gente encontra a lista com todos os ingredientes que compõem aquele produto e ali a gente vai encontrar a presença, ou não, né, dos adoçantes. Então, apesar de a lupa ser um avanço, da gente ter a implementação sendo iniciada,
né? Para alguns produtos, essa lupa não vai aparecer, né? Como é o caso dos refrigerantes zero. Então, sempre dá essa dica para o consumidor da gente manter a atenção também na lista de ingredientes, né? Saber identificar ali o que compõe aquele produto, especialmente no caso dos adoçantes. Então, a gente já sempre ficar de olho, né? Que é um método importante da gente ter mais e mais informação sobre aquele produto e não depender só da lupa, que sim, é um avanço, mas ela não dá conta de de toda a composição ali do produto, né? Ela vai indicar só alguns nutrientes, né? Foi a escolha que a Anvisa fez. E falando em refrigerante zero, Marília, podemos considerar que ele seria, assim, dos males o menor, ou o refrigerante zero, na sua composição, ele tem, além do adoçante, né? Não é o nome técnico, mas além do adoçante, ele tem outra parte da composição dele, por exemplo, aumenta o sódio, ou aumenta alguma outra composição que deixa ele tão maléfico, digamos assim, quanto o refrigerante normal à saúde, ou até mais? Não, ótima pergunta, e também bem lembrada aí também pela Laís, que os refrigerantes light, diets, eles não vão receber o selo de advertência, e isso não significa que está chancelado para o consumo. A gente já tem evidência surgindo com risco de morte associado e risco de câncer associado a esse consumo com bebidas adoçadas. Ela ainda é uma bebida ultraprocessada, como a gente colocou ali no início, que é a questão toda dos ultraprocessados. A gente tem até um dado recente que fala que justamente 57 mil mortes ao ano no Brasil são atribuíveis ao consumo de ultraprocessados. Então, as bebidas dietéticas não é o que a gente chama internamente, não é uma redução de danos, é uma troca de danos. Você continua ainda com seu dano à saúde. Mas aproveitando também que a gente tenha sempre trazendo, que acho que é o mote maior das nossas organizações, é trazer a questão muito do impacto na saúde, mas a gente vem observando muito e trazendo na nossa narrativa de defesa que esse tipo de bebidas precisa ser reguladas, é que não é só dano à saúde, é o dano ao meio ambiente. Então, você tem o mesmo problemática da questão ambiental que tem numa bebida açucarada. Então, por exemplo, embalagem plástica, os maiores poluidores de plásticos do mundo são relacionados à indústria de ultraprocessados e à indústria de bebidas açucaradas. Você tem uma pegada, o que a gente chama pegada hídrica. O que é isso? É o quanto de água que eu uso para a produção desse tipo de produto. Então, a gente tem um dado que, lógico, varia de país para país, mas ele fala que mais ou menos para produzir 500 ml de uma bebida, um refrigerante, uma bebida gaseificada, você gastaria entre 160 a 300 ml, porque, lógico, você pegaria toda a cadeia de produção. Então, é um produto que vai bastante água. E, às vezes, você faz isso em lugares de escassez hídrica. Então, fora se você considerar os outros produtos que envolvam, que, por exemplo, aqui no Brasil, toda essa meio de produção, que grande parte da indústria está concentrada na própria Zona Franca de Manaus, então você tem a produção de um concentrado, então depois toda a parte logística para fazer essa distribuição, se você pegar a pegada ambiental de um produto que é supérfluo, porque ele é supérfluo, ele realmente é um produto que não contribui nada, tem zero de aspectos nutricionais, quanto que você tem de externalidades à saúde e meio ambiente. Então, se você pega, tanto na parte da saúde, não tem diferença açucarada com adoçadas, e você, ambientalmente, as duas são problemáticas. Agora, eu acredito que muita gente que está nos assistindo consome refrigerantes, né, em alguma medida. E a gente falou sobre os males que pode causar à saúde, né? Várias doenças, enfim. Laís, teria algum limite assim, do consumo excessivo, moderado, até para não causar um temor? Claro que o importante é evitar ultraprocessados, seja o refrigerante, alimentos, né? Mas você considera que teria um limite assim, de consumo moderado para aquela pessoa que está nos assistindo e gosta de tomar refrigerante de vez em quando? Ou o ideal é realmente eliminar da dieta, do consumo
diário? Bom, não existe uma recomendação de consumo de ultraprocessados, né, de maneira geral, e também não de refrigerantes. Como a Marília colocou, é um produto que causa prejuízo à saúde e ao meio ambiente e nutricionalmente ele não traz nenhum benefício, né? E mesmo falando um pouco mais de ultraprocessados no geral, a gente vê muitos ultraprocessados com alegações, com publicidade sobre enriquecido com vitamina tal, mineral tal. Isso é, obviamente, para chamar a atenção do consumidor, fazer com que aquele consumidor escolha aquele produto, né? Mas isso não tira todas as questões nutricionais prejudiciais que tem ali dentro. Então, por exemplo, um achocolatado, vou pegar uma bebida também, já que a gente está falando de bebidas adoçadas, açucaradas. Um achocolatado de caixinha, ele vai ter essas alegações, né, que ele é rico em vitaminas e minerais, mas a gente não vê, né, que ali por trás ele vai ter excesso de açúcar, excesso de gordura saturada, um monte de aditivo alimentar na sua composição e outros ingredientes que fazem mal à saúde, né? Então a gente tem que considerar isso quando a gente está falando de um ultraprocessado. Não é porque a propaganda, a publicidade daquele produto exalta alguns supostos benefícios que ele não traz os malefícios, os prejuízos à saúde. Então, de modo geral, a recomendação, inclusive do próprio Ministério da Saúde, né, no Guia Alimentar para a População Brasileira, e a gente vê isso se expandindo em diversos países do mundo, é que os ultraprocessados sejam evitados, né? Então, a gente preferir, né, a base da nossa alimentação ser de alimentos in natura, minimamente processados, que a gente cozinhe, né, que a gente tenha essa autonomia, ou que a gente consuma alimentos que são feitos, né, ali na hora, com alimentos frescos e tudo mais, né, e que a gente tenha uma restrição de alimentos processados, que são aqueles produtos que vão ter adição de açúcar, de sal ou de gordura, né, e que os ultraprocessados sejam evitados. Essa é a regra de ouro, digamos assim, que é o que a gente utiliza. Então, a gente não, respondendo a sua pergunta, a gente não tem uma recomendação de consumo seguro de ultraprocessado. Não consigo te dizer, você pode beber tantas latas que está tudo bem. Então, a gente sempre mantém a regra de ouro aí do guia para evitação mesmo desse tipo de produto. Marília, você estava comentando sobre uma outra face aí dos males do refrigerante, que é o impacto ambiental, né? E hoje em dia a gente passa no supermercado e olha cada vez embalagens menores. Não que seja algo de hoje, atualmente, mas antes a gente já tinha pitulinha lá de tal refrigerante, né? Mas eu vejo que as embalagens hoje no mercado você encontra embalagens minúsculas, o que vai mais... A produção de embalagem vai mais, né, crescendo cada vez mais. E aí eu te pergunto, que tipo de tendência é essa em que a gente prima por não consumir tanta embalagem, tanto material, plástico, metal, e de repente você vê embalagens cada vez menores, ou seja, na contramão disso. Como você avalia essa questão? Vou dar uma opinião de uma área que não é minha, até porque, até como tendência de consumidor, a gente trabalhando muito com essa parte aí de ultraprocessados, a minha parte de compra dessa parte, a gente fica cada vez mais reduzindo. É inevitável isso, né? Porque a gente trabalha bastante e vê essa colocação. Eu acho que tem, de uma certa forma, existem várias assim possibilidades para isso. Eu acho que tem um pouco uma adaptação assim de mercado, que é para realmente adaptar tamanho de famílias ou pessoas morando sozinhas também, que estão fazendo porções menores também, mas de uma certa forma que a gente tem um lema, quando você fala ali da embalagem, que a gente sempre fala assim, descasque mais e desembale menos, porque o impacto ambiental do tamanho dessa embalagem, ele também vai ser o mesmo. A gente não tem uma política nacional de resíduos sólidos, né? Essa questão da logística reversa, que faz com que as empresas assumam essa responsabilidade por todo o seu processo produtivo. Existe toda uma discussão bastante grande que tem
na área ambiental, né, que está o princípio aí princípio do poluidor pagador, que é quando você consegue, às vezes, colocar um produto cada vez mais barato para a população e você não absorve internamente o seu impacto de todo o custo de produção. Então, eu vejo isso, que a tendência, às vezes, da indústria de ultraprocessados é para captar esses trends do consumidor, mas ela não mitiga os principais impactos. E aí, lembrando de outro aspecto também da embalagem menor, existe também toda aí uma questão de uma adaptação da nova rotulagem frontal. A gente percebe isso em outros países, que foi uma estratégia usada pelas empresas para que o selo de advertência que está lá na frente da embalagem, de embalagens menores, não aparecesse tanto, ficasse mais difícil. Então, assim, tem um pouco também de uma estratégia para a informação para o consumidor não ficar mais clara. Laís, você comentou sobre doenças possíveis, né, com o consumo de ultraprocessados, no caso refrigerante. E aqui a gente estava conversando antes sobre a atuação do governo, que em vez de coibir o uso com campanhas de conscientização, do contrário ainda, como a Marília falou, subsidia a indústria. Queria que você comentasse sobre o custo potencial para o nosso sistema de saúde brasileiro, para o SUS, no sentido de que você incentiva o uso, subsidia as indústrias de refrigerante e lá na outra ponta vai ter pessoas eventualmente adoecendo e indo ao sistema de saúde. Bom, então a gente tem uma relação, tem alguns dados aqui até para passar, depois eu vou pegar os números certinhos, mas quando a gente pensa no consumo desses alimentos, nem sempre a gente tem um dano imediato, né, de alimentos ultraprocessados no geral, incluindo aí os refrigerantes, as outras bebidas adoçadas e açucaradas, a gente não tem um dano imediato, né? Então, por isso que a gente chama de doença crônica, porque o surgimento dessas doenças, ele é cumulativo, né, pelo tempo de exposição, pela quantidade de consumo que você tem, por exemplo, né? Então, a gente vê isso acontecendo mais entre adultos, mas cada vez mais a gente vê indivíduos jovens também com doenças crônicas que normalmente não apareceriam nessa fase da vida, né? Então a gente vê isso acontecendo mais e mais, crianças com dislipidemia, crianças diabéticas, crianças obesas, por exemplo. Então a gente vê isso acontecendo em idades muito, muito precoces, né? O que é bastante preocupante, porque cada vez mais a gente vê crianças muito pequenas consumindo alimentos muito inadequados para a saúde. Então, quando a gente pensa nisso, né, tanto nas doenças acontecendo na infância, mas também em adultos, em idosos, que isso acaba acontecendo com mais frequência, né, em situações mais graves também, dessas doenças crônicas, a gente vai ter uma doença que vai ter que ser tratada pelo sistema de saúde e em muitos casos são doenças que incapacitam, por exemplo, uma pessoa mais velha, né, adultos, idosos, de trabalhar. Então vai ser uma pessoa que não vai gerar renda, né, para o país, por exemplo, e além de tudo ela vai trazer esses custos, né, para o sistema de saúde, que são custos que toda a população vai pagar, né? Então, quanto mais pessoas doentes, é muito lógico isso, né? Quanto mais pessoas doentes, a gente vai ter um custo maior para o sistema de saúde. Eu tenho um dado aqui, a Marília pode me corrigir se tiver alguma coisa mais recente, mas que o sistema de saúde gasta com o cuidado dessas doenças, né, especialmente derivadas do consumo de bebidas açucaradas, 2,995 bilhões de reais ao ano. Então, Marília, se estiver inadequada e o valor você me avisa, mas é o dado que eu tenho mais recente aqui. Então, a gente tem um gasto muito grande com o tratamento, né? Então, não são só as situações, né, de saúde, de meio ambiente de maneira geral, mas também são gastos econômicos. E a gente vê muito esse argumento econômico sendo utilizado pelas indústrias, por exemplo, para
não aceitarem que uma política seja implementada ou seja discutida. Então, esse é um argumento muito forte. Se a gente tiver a implementação de um rótulo frontal de advertência no Brasil, a indústria vai quebrar, vai causar prejuízo, vai causar desemprego. Então, a gente vê esse argumento muito forte, sem contrabalancear com o argumento, né, dos gastos públicos de saúde que a gente tem com o consumo e doenças derivadas desse consumo, né? Então, é super importante a gente falar sobre isso, porque normalmente é um argumento que não aparece mesmo, né? A gente só vê o argumento econômico do lado comercial, do lado do lucro das indústrias mesmo. Queria agradecer muito a presença de Marília Albiero e Laís Amaral aqui no Cidadania de hoje. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até a próxima.